Oi pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui uma nova série de vídeos, né, ligados à parte de programação robótica, né, especificamente a parte robótica industrial. Né, a gente vai estar utilizando dois softwares. Na verdade é um software e um aplicativo. Né? O aplicativo ele é mais intuitivo. Né? Esse aplicativo aqui é o Robotic. Né? O link dele está na descrição do vídeo. Né? A gente deixa todos os softwares, aplicativos que a gente usa aí nos nossos diversos vídeos, né? A gente deixa aí na descrição e vai ter essa descrição lá, deve estar lá app para robótica, né? É o Robotic. Esse app, né? Esse aplicativo aqui, ele traz apenas uma função gratuita, né? Então basicamente ele é pago. Né? Ele é pago, o valor dele não é elevado. Né? Quando adquiri a licença dele, eu acho que estava R$ 9,90, se não me engano. Né? Faz mais ou menos uma semana. Mas aí ele é interessante porque né? Ele traz uma série de atividades. Né? Vocês podem estar observando aí, traz uma série de atividades. Essas atividades, se você baixar ele baixar a versão gratuita dele, essas atividades vão estar bloqueadas. Né? Se eu não me engano, tem uma ou duas desbloqueadas. Né? E aí, quando você vai passando, ele aparece lá um cadeadozinho, né? Um cadeado lá indicando que ela está bloqueada. Né? E aí eu vi muita gente comentando, achando que você tinha que pagar por cada atividade, né, que fosse executar no aplicativo, mas na verdade é um valor único. Né? Você pagou aquele valor lá indicado, pelo menos foi quando eu adquirir a licença, ele já libera todas as atividades. E aí ele traz atividades utilizando o joystick, né? Traz algumas utilizando lá o joystick, controle linear. Aqui embaixo ele traz a descrição, né? Aqui, ó, joystick, joystick. Então tem muitas atividades com joystick e tem outras também que são ligadas à parte de programação, né? Programação em bloco, né? Pronto, exemplo, essa daqui ela já é um tipo de atividade que traz ali uma sequência de programação em bloco, né? Uma lógica, né? Uma lógica simples para sequência de programação, mas traz uma lógica. E é interessante porque ele traz muitas atividades, né, ligadas à parte industrial. Então, para ilustrar algumas ações que a gente vai fazer, ele vai servir perfeitamente. O outro, inclusive, ele tem um detalhe bem interessante antes de passar para o outro, que ele traz aqui os eixos, né? Os eixos de deslocamento. Nesse caso aqui ele tem 6 graus de liberdade, né? Então tem 6 eixos, né? Aqui para esse robô aqui especificamente. E aqui você vai movimentando, percebe a indicação ali do grau dele. Então esse aplicativo ele é bem simples de utilizar, né? Bem simples de utilizar para quem está iniciando ali na parte de robótica, está bem no início mesmo ali, quer ver um pouco sobre movimentação, dificuldade de movimentação, a parte de controle ali para o joystick, entender o grau de liberdade, entender um pouco ali sobre programação, é bem interessante. O outro programa, né, é esse aqui, é o Robô DK. Né? Esse aqui ele já é bem mais complexo do que o Robotics, né? Complexo entre aspas, né? Porque é aquela situação, né? Quando a gente vai para a robótica industrial, a gente acaba muitas vezes criando um estereótipo, né, do robô como algo muito complexo, né? Mas para quem é do ramo de automação, da parte de programação, entende que ali, né, quando a gente está falando de um robô, ali nada mais é do que um mecanismo que vai servir, né, uma programação meio de um algoritmo matemático, qual você vai definir. Né? Então, a complexidade ela está ligada à operação que vai ser executada. Né? A operação que vai ser executada. E da mesma forma que qualquer outra máquina tem suas limitações, os robôs eles vão ter suas limitações também. Por isso que existem vários tipos de robôs. Lembrando, a gente está falando de robótica industrial. Né? Você, poxa, mas por que está falando sobre robótica industrial? Né? Existem vários ramos de robóticas. Né? Você pode construir o seu robô, né? Comprar um módulo de programação e criar toda a execução. A gente sabe que tem muita coisa ligada à robótica didática, né? Para infantil, né? Para os adolescentes, enfim. Então tem vários ramos, vários segmentos. Né? E aí outros muito mais avançados do que robótica industrial. A robótica industrial, obviamente, ela tem campos muito avançados,
né? Mas quando a gente entra para essa parte da robótica industrial, normalmente a gente vai ter lá um robô específico, né? Vai utilizar um robô específico, né? Então, vou mostrar aqui um primeiro detalhe. Eu vou, durante esses vídeos, né, falando sobre robótica, como eu disse, a gente vai fazer essa mescla e, obviamente, todas as operações que eu for fazendo, eu vou estar explicando aqui no software, né, ali o passo a passo, né? Então, acredito que deva ter vídeos na internet falando sobre o software, né? Esse software é específico RoboDK, né? Sobre lá a cada função, cada ferramenta dele. E aí quando a gente for fazer as atividades, eu vou explicar especificamente aquelas atividades, né, ali que a gente vai estar trabalhando. Que o grande foco vai ser essa lógica, entender essa lógica ali por trás do uso dos robôs, né? Do uso dos robôs. E aqui nesse software, o primeiro detalhe que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Quando você abre ele, vai ficar essa configuração aqui dele. Essa configuração aqui dele, que é bem interessante. Quando você clica aqui, né, carregar arquivo, um detalhe importante, ele funciona offline. Esse software, ele funciona também offline, né? Ele funciona também offline. Esse software, ele tem a versão gratuita e a versão paga. Quando você baixa ele, né, você já baixa lá a versão gratuita dele. Pelo que eu li, né, eu estou com esse software faz acho que uma semana, né, não tem limite, ou seja, não é uma versão de demonstração. Só que o que acontece, como ela é uma versão gratuita, ela tem suas limitações. Uma limitação que ele tem está ligada à parte de parâmetros. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse conceito de parâmetros aí nessa parte de robótica. Mas para um software gratuito, né, com essa possibilidade aí gratuita, ele tem muitos recursos, né? Didaticamente é muito bom ele, muito bom. E aqui essa pastinha aqui, né, load file, né, aqui para carregar arquivo, você tem acesso aqui a uma série de robôs, né, robôs aqui disponíveis, né? Tem uma série aqui de robôs, plantas, enfim, vou pegar aqui esse da ABB. Pegar aqui da ABB. Espera ele um pouquinho para carregar. E esse tipo de software aqui, né, para quem é da parte conhece um pouco aí da parte CNC ou trabalha com outros softwares de robótica, ele é muito similar a um software de CAM, né? Ele é muito similar a um software de CAM, né? A nível de especificação para uso dele, meu computador não é tão potente, ele roda bem, né? Roda bem ele, né? Até agora eu não vi nenhuma funcionalidade que travou, carregou, demorou para carregar, enfim. Né? Então ele funciona muito como se fosse um software de CAM, né? Porque você consegue fazer parametrização de movimentos com base em alvos, né? Você consegue fazer essa parametrização com base em alvos, né, de movimento ali do robô, e com base nessa parametrização você consegue exportar ali o programa, né, o programa ali gerado. Você pode estar inserindo também um programa, né, importando um programa, né, o qual a linguagem pode estar na linguagem comum, né, do fabricante, ou uma linguagem Python, uma linguagem Block, enfim, depende ali da característica do robô que você vai estar utilizando, né? Então, quando você faz essa função que eu mostrei aqui de carregar arquivo, observa que ele abre aqui, ó, uma nova estação, né? Ele dá a indicação aqui do código do robô e aqui ele libera ali como se fosse ali para iniciar o ciclo ali de programação dele, né? Ele traz aqui algumas características interessantes, que é a parte base dele, né? A parte base dele, que aqui está ligado à parte de coordenada, e traz aqui também ligado ali ao TCP dele, né? A parte ali de ferramenta, né? A parte de ferramenta ali posicional do robô, né? Ok, né? Então está aberto aqui o robô. Quando você vai passando o mouse, ele vai te mostrando ali alguns elementos que dá para selecionar, né? Dá para você fazer a movimentação dele. Mas eu vou mostrar aqui uma característica interessante, né, que está ligada especificamente. Vou dar um duplo clique aqui. Quando você dá um duplo clique nele, ele vai abrir essa interface aqui, que é como se fosse um painel de comando, né, ali do robô, né, ali do robô. E
traz aqui referências no que diz respeito aos pontos de localização. Isso, para quem é da área de robótica, sabe que isso aqui é o grande foco, né? Posicionamento. Né? Posicionamento. Aí, para quem já viu alguns vídeos da gente aí ligado à parte de CNC, né? Comando numérico computadorizado, um robô ele tem essa mesma característica, né? Essa mesma característica lógica de posicionamento. Da mesma forma que você faz preset de ferramenta, referenciamento de eixo, ponto de localização, e durante o programa que você descreve, o grande objetivo é o deslocamento da ferramenta em relação à peça ali que você vai estar executando, o robô ele vai estar especificamente realizando movimentos. Né? E esses movimentos eles estão ligados ali aos eixos, ou seja, os graus de liberdade ali do robô. Né? Agora o robô tem um detalhe interessante que é o seguinte, né? Está ligado à questão do eixo de rotação, o eixo de translação dele, enfim. E essa movimentação nos eixos faz com que ele tenha uma limitação. Né? Tem uma limitação em que sentido? Quanto maior o deslocamento para um eixo, menor é o deslocamento para um outro. Né? Exemplo, aqui ele tem uma espécie como se fosse um manípulo, para você poder fazer aqui, ó, uma movimentação, levando em consideração o limite ali dos eixos selecionados. Aqui nesse caso, o eixo que está selecionado aqui é o Z para translação. Né? Eu posso estar selecionando aqui o eixo Z, né, para rotação. Né? Para rotação. Posso estar aqui selecionando ele. Né? Então, observa ali que na extremidade do robô, né, a identificação LTCP para inserção de ferramenta, você tem aqui essa limitação. Essa limitação não, essa rotação. Né? Aqui embaixo, vou colocar aqui. Aqui embaixo, quando eu estou movimentando, você pode observar que o eixo aqui está rotacionando. Né? Na verdade, esse seletor aqui ele está indo para um sentido ou para o outro, dependendo do sentido de giro. Isso aqui está ligado ao grau de liberdade do robô. A gente vai falar muito sobre isso aí. Né? Porque aqui ele está ligado ao seguinte, do ponto zero de referência, né? Vamos colocar aqui como se fosse ponto central, ele está permitindo um deslocamento de 400 graus negativo, né? Ou seja, para um sentido, vamos supor, um sentido horário, e 400 graus positivo para o sentido anti-horário. Né? Vice-versa, 400 graus anti-horário, outro horário. Né? Então você tem esse grau de liberdade, isso levando em consideração aqui a rotação desse manípulo, que é uma coisa manual aqui da programação, mas na programação do robô você pode fazer essa execução. E aqui você pode observar que os outros eixos, né, eles também têm essa limitação. Né? Esse aqui que eu estou movimentando aqui, ele tem uma liberdade aqui de menos 120 mais 120, ou seja, dá 240 graus de liberdade, né? Ou seja, levando em consideração o limite de um lado e o limite do outro. Né? Esse aqui é 160 e 160, né? Então nesse caso aqui dá 320, aqui, 320 graus de liberdade de giro, e os outros cada um acaba tendo ali o seus parâmetros. Né? Você consegue fazer modificação, você dá um duplo clique aqui, você consegue fazer a modificação. Né? Aqui é o ângulo mínimo, né, do eixo, então você consegue fazer essas modificações. Lembrando, eu estou falando sobre essas características, né, mas não se preocupem, porque quando a gente for fazer as atividades, aí eu vou estar colocando os parâmetros e indicando os parâmetros que a gente vai estar usando, tá bom? Então, exemplo, vamos supor que você tem algum bloqueio físico na lateral do robô, exemplo, uma parede, uma grade em U. Então, exemplo, você pode minimizar a chance de ter uma colisão, limitando o grau de deslocamento do robô. Né? Porque se ele ultrapassar aquele grau ali, ele pode realizar uma colisão, né? Pode ter uma colisão. Então você pode estar limitando isso também. E aí um detalhe importante aqui, para a gente não ficar tão extenso, é o seguinte, aqui eu liberei esse elemento aqui que mostra todo o grau de liberdade, né, levando em consideração ali um ponto ali do robô, né, mas você pode também ter essa análise aqui de grau de liberdade levando em consideração ferramenta, né, uma ferramenta aplicada ali ao robô. Né. Então essa esfera aqui, não é nem uma esfera, né, como se fosse uma esfera, representa ali o grau de liberdade, ou seja, em todos seria o limite, né, esse globo aí ele seria o limite de pontos de coordenada aí que esse robô teria. Né? Exemplo, se a gente fosse fazer
fazer aqui pegar aqui para, se a gente fosse pegar aqui um alvo desse aqui, um target desse aqui, para colocar fora dessa malha aqui, o programa ele teria um erro, né? Ele não conseguiria fazer aqui esse deslocamento, né? Porque ele tem um limite, né? Então, depois, como é que você está movimentando isso aí? Quando você pressiona um Alt, né, no teclado, ele aparece lá os pontos que você pode estar deslocando ali do robô, né? Os pontos que você pode estar deslocando ali do robô. Então, e você pode clicar em cima com o botão esquerdo do mouse, movimentando, ele vai movimentando ali, levando em consideração ali o deslocamento possível dele, né? Então dá para fazer isso aí, né? Um detalhe aqui interessante, né? Deixa eu ver se eu consigo me lembrar onde é aqui. Tools, Options. Pronto, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Em Tools, ferramentas, opções. Ele traz uma possibilidade, né? A interface dele, isso aqui é bem interessante. Vou até voltar aqui, porque o que acontece? Essa interface, obviamente, aqui é do RoboDK, né? Desse software. Mas, por exemplo, se você trabalha com outro software, né, e está configurado com a interface de um outro software, esse RoboDK aqui, ele te dá a possibilidade do seguinte, né? Você vem aqui em ferramentas, opções, e vem aqui, ó, para alterar características ali, tem aqui, ó. Opa, cadê voltar aqui? Você consegue fazer algumas mudanças ligadas à característica ali de outros softwares, né? Outros softwares aqui, ó, Rhinoceros, WorkNC, AlphaCam, MasterCam, SolidWorks, você consegue customizar, né? E tem outras ferramentas aqui que você consegue também mudar, né? Enfim, ali na parte de opções. A gente vai estar verificando aí com o passar do tempo aí algumas características, né? Um detalhe importante, como eu tinha comentado para vocês, essa margem de programação, ela está muito ligada à característica, né? Esse tipo de programa aqui está muito ligado à característica de você gerar um código de programação por meio de uma simulação, né? Então, exemplo, vamos tentar fazer aqui um movimento aqui, né? Vou pegar aqui, vou clicar aqui, né, que é adicionar um ponto de movimento do robô, né? Vou clicar aqui e vou fazer um movimento aqui qualquer. Vou clicar aqui de novo, fazer um outro movimento aqui, vou clicar de novo, né, e fazer um outro movimento. Beleza, aí vou encerrar. Então o que acontece? Observa que ele criou aqui uma série de targets, ou seja, alvos, né, desses movimentos que a gente fez agora há pouco. Então cada um desses targets aqui significa que é um movimento que ele vai fazer em relação à origem, né, em relação ali ao ponto de origem dele, né? Então quando a gente, exemplo, vou colocar aqui, ó, mover target 1, ele vai mover ali para o primeiro ponto ali de referência. Coloca aqui, mover para o target 2, observa que ele move ali para o outro ponto de referência. E aí o detalhe, isso aqui já foi um ciclo de programação, né? Um ciclo aí de programação aí do robô, né? Você clica aqui com o botão direito em programa, se você tiver a licença, né? Alguns robôs ele até permite, né, que você consiga gerar uma licença. Isso aqui ele não libera, né? Esse robô aqui, se você clicar aqui ele dá um erro, né? Ele dá um erro ali dizendo da questão da licença, né? Vou fechar aqui. Mas você consegue, exemplo, exportar a simulação, né? Você consegue exportar a simulação e exportar essa simulação para um PDF, né? Bem interessante, né? Isso aqui, você seleciona o tipo de formato, né? Tá aqui HTML PDF, você seleciona o PDF e coloca ali para salvar, né? Você depois exportar a simulação, como assim? Esse movimento que o robô fez, você consegue exportar, né? Exemplo, voltar aqui. Mover para o target 1, mover para o target 2, mover para o target 3, mover para o 4, né? Então esse movimento aqui a gente consegue, ele consegue exportar nessa simulação do PDF. Você salva o PDF, né? Deixei ele aqui já aberto, né? Ele está aqui, ó, que é exatamente esse movimento que a gente fez dele, né? E ele salva a si mesmo como PDF 3D, né? Como PDF 3D. Você consegue aqui modificar a visualização, né, dele aqui, como é que vai ver, né? É bem interessante aí para
para análise aí acadêmica. Enfim, eu não olhei o valor dessa licença, né? Não olhei o valor dessa licença, depois vou dar uma olhada, né? Mas o link do software está aí na descrição, tá bom? Para isso a gente vai estar fazendo uma série de vídeos aí também falando aí sobre essas características de programação, lógica e principalmente entender, né, a metodologia por trás ali nesse tipo de análise, tá bom? Valeu!